Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Justiça de Salto Alto e hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Elisângela Lima da Silva, ela que é psicóloga clínica, também especialista em saúde mental, tem um movimento e uma dedicação linda na União dos Palmares em Alagoas, né, que é um espaço infantil, né, faz também, é pós-graduanda em neuropsicopedagogia, para a gente não errar, tá? E autora e escritora do livro Relacionamento Abusivo, Como Livrar-se Dele, que é um assunto pertinente que nós falamos aqui exaustivamente, mas hoje terá uma abordagem diferenciada de uma profissional e também uma abordagem em relação à religião, a abordagem cristã. Obrigada, doutora. Se faltou alguma coisa, pode continuar a apresentação. Eu queria agradecer você ter aceitado estar aqui conosco, esclarecendo as dúvidas e falando desse assunto que é o relacionamento abusivo, né? Rose, eu quem agradeço, viu, por ter me dado essa oportunidade e é um prazer participar com você desta entrevista, com certeza. A empatia é o nome dela, gente. Ela falando já é suave, né? Então a gente tem que prestar bem atenção, porque já transmite paz. Eu acho tão importante isso. Enfim, doutora, eu queria que a senhora falasse, primeiramente, a gente já falou aqui várias vezes, mas eu sempre repito, e é interessante cada um dar a sua abordagem, porque de repente um jeito de falar, uma pontuação diferente desperta a mulher que está sofrendo esse relacionamento lá do outro lado. Então, eu queria que a doutora falasse essa abordagem mais resumida do relacionamento abusivo, as fases dele, os ciclos, da forma que a doutora ali pontua no seu livro. Muito bem, é um assunto realmente de bastante relevância, pelo fato de que todo relacionamento abusivo, ele é, no início, cercado de muito amor, de muito afeto, e a vítima ela fica tão assim bombardeada com esses afetos, com esses carinhos, com esses dengos, e ela então pensa em si que de fato é o amor perfeito, né, que ela estava esperando a vida toda. E aí, até que se chegue a formar um ciclo, como o Dr. Alain Mousselin, que vai falar em dois tipos de ciclos. Um deles é o contínuo gradual, onde ele começa estável, totalmente estável, no sentido de que a relação ela começa de uma forma longa, sendo bombardeada com muito afeto, com muito carinho. Vem os momentos de calmaria, mas também os momentos em que o sujeito, o abusador, ele começa a se revelar. E nessa revelação ele vem trazendo momentos no relacionamento de muita instabilidade. Uma hora se comporta de uma forma, de outra forma, e a vítima em si já fica em dúvida, confusa, né? E até mesmo apresentando a culpa em si, né? Será que sou eu que não estou compreendendo, não estou entendendo? Então, esse ciclo é muito instável, né? Períodos curtos de calmaria, mas também períodos longos de grandes tempestades, né? Por pouca coisa se é feito uma guerra, né? Qualquer coisa pequena, até insignificativa, se torna um motivo de muita guerra, e aí a pessoa realmente fica com essa dificuldade de conciliar e pensar até que é a própria causadora de tamanha instabilidade. E aí vai diminuindo, mas sempre volta novamente o processo, no sentido de que a instabilidade é a que prevalece, né? Nunca se tem totalmente calmaria, sempre um momento bom, mais momentos ruins. Já no segundo ciclo, o ciclo progressivo, é aquele ciclo que ele é mais curto, de relacionamentos curtos, mas também vem com as fases também demarcadas de idealização, né? Aí vem a desvalorização, primeiro é o ideal, depois vem a desvalorização e depois o descarte. A vítima, ela é abusada e depois que o abusador abusa o quanto quer, e então ele descarta aquela pessoa e a pessoa fica ali com os traumas, com o sofrimento, enfim, e ele de boa pode muito bem fazer muitas outras vítimas usando esse mesmo padrão. Então, é muito típico do relacionamento abusivo, né? Nos relacionamentos abusivos, a começar
com esse bombardeio afetivo e depois resulta no ciclo que pode ou não ser quebrado, e se a vítima tomar essa decisão, com certeza ela jamais vai querer de volta todo o sofrimento. Então, é aí, basicamente, que falo no livro sobre esses dois ciclos e que eles podem ser rompidos, sim, se a vítima assim o quiser. Se não, fica a critério do abusador, infelizmente. E pode durar anos, né, doutora? Infelizmente, a Anos, pessoa suportar. anos de muito sofrimento. Quanto mais dura esse sofrimento, mais a vítima em si sofre, né, com problemas psicológicos, emocionais, os traumas. Que, se ela tiver filhos também nessa relação, os filhos também poderão sofrer bastante. Eu tenho isso na experiência. Então, é muito sofrido insistir, permanecer numa relação abusiva, porque esse ciclo ele é contínuo, né? Ele só pode ser quebrado de duas formas: pela vítima que chega, dá um basta, ou pelo próprio abusador, e leva muitos anos, sem dúvida. Exato. E qual a relação que a doutora coloca, que a senhora falou aí para os filhos, né, de consequências futuras no sentido de também sofrer um relacionamento abusivo, pessoas que já vieram de um lar desajustado, vamos dizer assim, com um relacionamento abusivo duradouro, qual é essa relação para a vítima que era filho ou filha e de repente pode vir a ter um relacionamento abusivo no futuro se não tiver plena consciência do fato, né, da situação. Claro, sem dúvida. É bastante interessante essa sua pergunta, porque eu dou o exemplo da minha vida também como filha, né? Minha mãe sofreu um abuso no seu relacionamento conjugal durante 23 anos. E como filha, eu sofri muitos traumas deste abuso, né? Tanto que a minha recuperação ela foi muito lenta. Eu cheguei na fase adulta muito doente, muito mal, baixa estima lá embaixo, nesse sentido de sofrer os traumas, né? Porque os filhos também, eles são as vítimas desse relacionamento abusivo. E com relação à produção, né? Aí é que está. Há muitas crianças que vivem esse relacionamento abusivo dos pais, né? E nesse relacionamento abusivo, elas aprendem, elas acham que aquilo ali, aquele padrão é normal entre os pais, com a violência, né? Com a arrogância, com o desrespeito, desamor. Então, ela acha isso que é normal. Então, ela vai reproduzir na fase adulta o que aprendeu na sua infância. Há grandes probabilidades disso acontecer. No meu caso, eu tive um entendimento, né? Quando cresci, eu tive um entendimento de que eu não queria aquilo para mim. Então, eu decidi fazer diferente, né? Tanto que demorou tanto para que eu assumisse um compromisso de fato, de casar-me, constituir uma família, porque os traumas foram muito pesados e, enfim, eu não queria cometer os mesmos erros, né? Fazer as mesmas escolhas que a minha mãe fez. Levou tempo, mas, na maioria dos casos, essa questão de se dar conta de que é uma reprodução, de que está reproduzindo, é muito pouco. Muitas pessoas reproduzem isso nos seus relacionamentos. E há outra questão também, aproveitando a pergunta, da questão da personalidade já doente, no sentido, no que diz respeito à dependência, né? O transtorno de personalidade dependente, quando essa pessoa desenvolve esse transtorno e se identifica com esse relacionamento abusivo, né? Ela depende, ela usa muletas emocionais e aí depende do outro, mesmo que ele a humilhe, mesmo que demonstre o desprezo, mesmo que esteja aí totalmente sendo ridicularizada, mas ela aceita porque acha que deve fazer isso e se submeter a isso, porque sem isso ela não vai conseguir superar, sobreviver. Então, é muito, muito sério isso, e a gente vê essa realidade acontecendo muitas vezes no consultório, né? Onde pessoas acham que isso é normal, é o seu normal e que ela precisa aceitar isso.
Sim. E a tomada de consciência é, se você acha que isso de fato é o normal, então você vai ter que suportar isso até o fim da sua vida. Você vai aceitar isso, então a gente faz com que essa tomada de Sim. consciência seja tomada, né? Para não passar, como a doutora, né, escolheu não passar, levou para o racional antes de acontecer, para não repetir a mesma história. Porque, como a doutora colocou, a pessoa se acostuma com aquelas migalhinhas ali de afetos, né? E acha que aquilo é o normal, com aquela agressividade toda, aquela situação toda. E como a doutora coloca para as pacientes, ou, né, que eu imagino, a gente fala aqui das mulheres, mas é claro que não tem gênero, né? Mas normalmente são as mulheres, né, a grande maioria, em relação à autoestima e o autoconhecimento para se evitar um relacionamento abusivo ou também para a superação. Quem já está nele, qual a importância, né, da autoestima e do autoconhecimento, tanto para não entrar como para sair quem está nele. Claro, eu gosto muito de uma frase de Bishara RG, o Pensador. Ele vai falar assim: a dependência da autoestima fortalece o amor próprio e a alma. Olha que coisa interessante. E é verdade, Sim, sabe? A autoestima é o quê? É a percepção que você tem de si mesma, né? Como você se enxerga, como você se percebe. É muito interessante isso. Quando ela está baixa, muito baixa, você não consegue ver uma coisa boa, né? Você não se vê legal, você não se vê apta, você não se vê de uma forma de que as pessoas tenham uma visão de que você é uma pessoa legal e que esteja bem no todo, né? Então, o autoconhecimento já é a forma de que você vai conhecer a si, você vai entender, no caso, o processo a si mesmo, né? Saber quem é de fato. E essa prática de se conhecer leva um certo tempo, né? As pessoas às vezes querem se conhecer imediatamente, mas leva um certo tempo e o processo psicoterápico ajuda muito a você se compreender, a entender, a estar sabendo quem você é, seus limites, né? Até isso ajuda no controle das emoções, sendo elas positivas e também negativas. E é muito importante esse fortalecimento da autoestima, porque você não vai depender de migalhas afetivas. Se você consegue se ver, se amar e se aceitar, né, você vai, de fato, querer o melhor para você. Você não vai querer qualquer coisa. Não é? E acho muito interessante quando Virginia Sartin, ela escreve um texto, e eu queria só falar aqui uma coisinha rápida do que ela fala. Ela fala assim, em todo o universo, não existe ninguém que seja exatamente igual a mim. Eu sou eu e tudo o que sou é único. E ela começa a falar das escolhas que ela faz, que é importante, do que ela quer para ela e que ela se sente bem em estar com as pessoas, com ela mesma, com Deus, com tudo que ela acha interessante. Ainda que o universo discorde, né? Ela tem essa clareza na sua percepção de que ela é a pessoa que deve estar bem, se sentir bem. E ela decide desta forma: eu quero estar bem. Quando uma pessoa está bem, né, emocionalmente e também com a sua autoestima lá em cima, ela não vai de maneira alguma cair na armadilha de aparências, né, de pessoas que desejam ou prometem todo o mundo e ela não vai se negar de fazer aquele olhar crítico e poder também dizer eu mereço melhor, né? Eu mereço um pouco mais. é. O que falta muito, né, Rose? O que Sim. falta muito nas mulheres que decidem entrar por esse caminho do relacionamento abusivo é que ela não tem critério, né, no que diz respeito de olhar para si, de ver o seu valor. Não é? Ela diz, não, eu conheço a minha estrutura, eu sei que posso e vou fazê-lo. Então, há muitas mulheres que não me entendo, não me compreendo, então o que der, o que vier, eu aceito, eu me entrego. Vai Alto lá, levando para né? passar o tempo, né? Ah, eu não quero ficar sozinha, aquela situação de não de se achar sozinha é bem complicado. É.
Enfim, é uma situação que realmente a gente tenta passar, que a doutora bem colocou, é o despertar e a decisão, né? Você decide, você escolhe, como a própria escritora colocou. Doutora, agora uma abordagem que eu achei super interessante, é que a gente sempre é questionada, né, sobre o assunto relacionado à parte religiosa. A doutora é evangélica, tem esse livro, né, Relacionamento Abusivo, como livrar-se dele, e eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre justamente isso, a ideia, como orientar tecnicamente a paciente, sem afrontar, sem violar essa parte religiosa, e também passar para ela que ela pode decidir, como a doutora colocou agora, e não esperar que tudo aconteça sem a atitude dela. Porque a impressão que a gente tem quando se fala de religião é que a pessoa também não pode ficar ali parada, achando que tudo vai se resolver um dia. Então, é uma linha muito tênue, né? Queria que a doutora abordasse isso. Exatamente, querida. Sim, sou evangélica e considero muito a questão da espiritualidade. A espiritualidade é muito importante para a essência do ser humano, né? E como profissional, eu respeito muito a fé dos meus pacientes, dos meus clientes, e também é importante considerar isso na vida de uma pessoa, porque a fé ela ajuda muito no processo de superação, né? Superação dos conflitos, a questão mesmo de angústias, de dores, e a ciência já comprova isso, da importância que a fé tem na vida de uma pessoa. E a gente respeita muito, né? Eu respeito muito esse lado. Quando me deparo com situações de abuso no consultório, de pessoas que apresentam a sua vida, a sua história e traz a sua percepção, como um profissional, eu devo de fato mostrar, né, a questão do que pode acontecer se ela persiste nesse caminho. Não é o meu dever, né, de dizer escolha ou faça isto, né? Você deve fazer isso. Não, a minha responsabilidade é mostrar que este adoecimento que ela tem apresentado, né, essa angústia, é por esse motivo e há formas, há caminhos para que ela possa se sentir aliviada, né? E é claro que a gente precisa entender que as pessoas, ela tem suas atitudes, né, suas escolhas, e como é uma escolha permanecer nesse relacionamento, mas quer também se aliviar a sua angústia, é claro que eu vou tratar, né, do que ela está sentindo, da angústia, mas sempre trazendo a consciência, né, de que é papel e dever dela tomar uma atitude, né? Paulo vai falar, o apóstolo Paulo, em uma das cartas, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar, vai descrever o amor incondicional. Eu acho muito, muito bom o que Paulo vai dizer sobre o amor incondicional. O amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que é bondoso, né? Que está disposto a ceder, abrir mão para poder, então, trazer esse conforto a quem ama. Mas eu considero muito, Rose, o que a palavra de Deus fala em relação à reciprocidade. Tá? Ninguém pode amar o outro sem amar a si mesmo. Né? Eu preciso me amar, eu preciso me valorizar primeiro. O próprio Jesus falou. Ele disse assim: ame a ti mesmo para então amar o próximo, né? Ame-se e você estará pronto, apto, apta para amar o próximo. Então, esse amor recíproco, ele de fato valerá a pena, né? Em qualquer relação, havendo esse amor recíproco, valerá a pena sim, né? A renúncia, valerá a pena também esse compartilhar. Isso é importante. Agora, o que não é aceitável é que se uma pessoa persiste nesse relacionamento e ela é consciente de que ela está fazendo a parte dela, mas o outro precisa também fazer a sua parte, amar, respeitar, honrar, não é? E isso é reciprocidade. Mas se falta esse outro lado e eu persisto conscientemente nisso, então eu devo saber que há consequências.
E no consultório, nos aconselhamentos de casais na minha congregação, eu sempre trato isso, sempre trago à tona essa realidade, as consequências. Você está disposta a arcar, a colher as consequências da sua escolha, da sua decisão, né? Então, eu trago essa abordagem de que a pessoa é responsável por Sim, aquilo que ela vai colher, né? Então, nós vamos ver isso, a própria palavra de Deus também falando. Paulo escreve também aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer exatamente isso. Deus dizendo para o homem que ele deve amar a sua esposa, ele deve cuidar, ele deve amar como o próprio Cristo. Então, sim. veja bem, né? Deus não se agrada e ele não aceita também de que a pessoa persista, esteja num relacionamento onde ela é um saco de pancadas, falando mais abertamente, como a maioria dos casos em que já acompanhei, já presenciei hematomas, né? Murros, enfim, e a pessoa ainda insistir em nome da falta de reciprocidade. Então, o Senhor, Deus, né, na sua palavra, ele nos orienta exatamente isso, de que deve haver cuidado, deve haver honra, deve haver reciprocidade. Então, o meu papel é, de fato, mostrar, esclarecer de que esta pessoa, ela querendo, ela pode sim dar um basta nessa relação de abuso. É isso que eu procuro trazer nos aconselhamentos e também abrir o leque para que essa pessoa possa estar sabendo de que se ela permanece no abuso, na relação abusiva, é por conta dela. Ela não culpe ninguém e também não culpe a Deus disso aí. Exatamente. É importante, doutora, colocar isso até para o resgate, para a superação, esse equilíbrio, né, entre a saúde física, mental e espiritual, que os três juntos é que vão dar também força para que ela saia desse relacionamento. Uns buscam atividade física, outros buscam a parte espiritual sempre um pouco mais, sempre há um início ali de busca para que a vítima possa sair desse relacionamento abusivo. É importante a doutora pontuar essa questão da reciprocidade, porque a ideia que a gente vê muitas vezes, quando se fala em igreja, em religiões, é a mulher entender errado ou a própria comunidade ali da questão religiosa dizer, não, você tem que suportar. Aí vem com a velha frase, que eu queria que a doutora pontuasse, jamais que respondida, mas só para tirar realmente a dúvida dessas pessoas que dizem, a mulher edifica a casa. Então, como colocar isso nesse contexto, junto ao técnico da psicologia e do direito, de uma forma que ela não vai deixar de edificar, como a doutora já colocou nessa última resposta, porque ela, se ela não tiver reciprocidade, ela não está contrariando os desígnios de Deus. Mas como colocar isso na igreja, daquele casamento que poderá ser desfeito, se isso persistir, e como ela enfrentar, ela vai ter que enfrentar de alguma forma também a luta com essa comunidade e até com os familiares, né? Para ela não se sentir mais frágil. Olha, ela que não deu certo, ela que não suportou o suficiente. Essa ideia que a gente tenta tirar também, e a doutora já apontou, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho exatamente sobre essa frase. Edificar a casa não é suportar tudo, ser um saco de pancadas, como a doutora colocou, mas e a força para enfrentar a comunidade daquele casamento desfeito e dos familiares, no âmbito religioso? Claro. Eu vou falar aqui pela minha realidade. Eu sou casada há 13 anos com um pastor. Ele é Não pastor sabia. da Assembleia de Deus Sim, aqui no estado de Alagoas. Em todo o tempo, nós trabalhamos também com famílias, trabalhamos também com pessoas que também sofrem na relação abusos, sim. né? E em todo o tempo, nós queremos muito salvar o casamento. Então, damos oportunidade, aconselhamos, acompanhamos, mas há casos, Rose, que infelizmente não tem como É, apoiar e aprovar o sim. comportamento do cônjuge abusador. Então, não tem como, sabe, ficar do lado de quem está errado. Não tem como. É compreensível na minha comunidade, é compreensível de que uma mulher que ela
suportou, fez tudo o possível para conviver, para ajudar, para edificar a sua família, né? Tanto que ela faz esse papel a maior parte, Sim. ensinar os filhos, cuidar, né? Deixar a sua casa organizada, mas também poder ser essa companheira, ser essa auxiliar, ajudadora, como a palavra de Deus orienta, mas ela faz a parte dela, mas é necessário também que o outro lado, ele também possa fazer a sua parte. Quando deixa de fazer a sua parte, fica muito pesado, muito difícil para essa mulher prosseguir. Na nossa parte, nós temos uma compreensão muito clara sobre isso. E como lhe falei, há casos que não tem como salvar, É. não tem como Até para ajudar, porque evitar o outro... uma tentativa de feminicídio, né, doutora? Tipo, se insistir, você vai estar Exatamente. ajudando o abusador e não mais a vítima, né? Tem um limite aí, realmente. Importante. Sim, sim. Então, nos deparamos com muitos casos desta forma em que compreendemos totalmente o lado, a decisão, a escolha desta mulher de não continuar nesse ciclo abusivo. E, claro, todos, né, podem entender isso, mas alguns, isso é no sentido geral, muitas pessoas olham com outros olhares, né? Ficam É. achando que é muita fraqueza, que bem que podia insistir um pouco mais, mas como líderes que nós conversamos, entendemos, procuramos entender o outro lado também, a gente sabe que aquela pessoa fez tudo o quanto pôde, né? Tudo o que pôde fazer, essa pessoa fez. E se insistir, aí vem essa questão dos grandes riscos, principalmente a sua vida, né? Sim, sim. Então, procuramos sempre nesses anos dar esse apoio a essas vítimas, orientando. Meu esposo também é advogado, né? Então, nós temos conhecimento assim, de lei, de direcionamento, como dirigir, como apoiar essas pessoas e o fundamental, não discriminar. Né? Exato. Não estar levando essa pessoa, ou tendo preconceito, ou passando isso para outros membros da nossa comunidade, até porque só sabe, né, onde o sapato está É. apertando e que calo foi causado, quem está calçando, não é verdade, Rose? Sim, sim. E Então, outra coisa, vocês como os líderes, na verdade, vocês arrebatam o restante da comunidade. Tipo, vocês estão participando, estão vendo todo o processo e que não deu realmente para ter uma outra saída que não colocasse em risco a vida daquela mulher ou até dos filhos, daquela família em si. Então, aí acaba que é um pouco mais fácil para a vítima, já se sente um pouco acolhida, protegida, que é fundamental nessa situação de relacionamento abusivo, né? Doutora, para finalizar, que a gente tem tanta coisa, mas assim, para finalizar, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre como sair ou como identificar alguns sinais que pode ter uma vítima nos ouvindo agora, coisas sutis, porque, na verdade, o que eu ouço também como advogada é, doutora, ele não é ruim o tempo todo, na verdade, ele até me dá condições financeiras, mas ele, de vez em quando, tem uns rompantes, ou ele pede desculpas, ou tem sempre um outro lado bom compensatório, ou que justifique que essas vítimas permanecem ali na teia, naquela prisão sem muros do relacionamento abusivo. Então, eu queria que a doutora pontuasse quais os sinais para que ela se desperte e quais, assim, os sinais também no início da relação, né, para aquela mulher que ainda não entrou e que ela perceba e corra, porque a doutora já colocou aquele agrado em excesso, aquela coisa do príncipe encantado, da alma gêmea, e tudo isso que nós já sabemos, mas é sempre importante uma fala diferenciada de quem já pega também esse lado religioso, esse lado de psicologia, né, e de direito também, que não deixa de ter, que no teu livro também fala e aborda muito bem. Então, eu queria que a doutora falasse sobre isso e aí depois deixasse a sua mensagem também para as nossas seguidoras e de esclarecimento e onde encontrar o seu livro também, que eu acho muito importante. Ótimo, agradeço. Veja bem, são muitos os sinais, né, de pessoas que se aproveitam ou se aproximam de uma pessoa já pensando em torná-la vítima, sua vítima, né? Vale aqui pontuar também o transtorno de personalidade antissocial, que é questão de psicopatas, né? Que se aproximam
das pessoas que têm brilho próprio, querendo então sugá-las. Pessoas desta forma, pessoas doentias, e aí é o caso, como falamos também, de pessoas que estão sofrendo muito, né, nas mãos de psicopatas, pessoas que sofrem porque no início ela aprendeu a amar aquela pessoa amável, atenciosa, amável, né? Vamos esclarecer aí, né? Entre aspas. Mas é interessante se observar, né? Esses pontos, esses sinais, né? De quem se aproxima e sempre duvide, né? Desses comportamentos no sentido assim da pessoa querer te dar tudo, fazer todos os seus gostos, todos os dengos, né? Vai desconfiando um pouquinho disso, né? Um detalhe importante é que a pessoa se nega, um dos sinais é negar a sua autenticidade, tipo, você é uma pessoa autêntica, verdadeira e também gosta de trazer e fazer muitas coisas, trazer à tona verdades, querer expandir o diálogo, querer que ele se importe também. Então, às vezes isso vai causar um certo ciúme, né, do seu sucesso, daquilo que você está alcançando, um certo desconforto. Então, as conquistas suas incomodam essa pessoa, vai se incomodando com o que você apresenta. Um outro sinal importante é a questão de trazer a questão do diálogo em si, né? Pessoa às vezes muito fechada, não quer dialogar, traz o silêncio para o diálogo, e aí você fica dizendo, é o jeito, né? Eu acho que quando casar vai melhorar o comportamento, é o jeito dessa pessoa. E uma das coisas, Rose, que é muito, muito, muito ruim, é a pessoa pensar que o outro possa mudar, né? Quando, na verdade, a pessoa pode, no relacionamento, se manifestar e você achar que se enganou. Então, essa forma de que o outro não vibra, não quer diálogo com você, não lembra das datas importantes para você, né? Às vezes até mesmo datas consideradas esperadas, almejadas por você, e você fica nesse desespero. A questão mesmo de fazer tempestades num diálogo simples, num simples pedido, né? A questão mesmo também de querer conquistar parentes, familiares, amigos, e depois colocar esses parentes, amigos para pensar que você é a pessoa louca ou uma pessoa desequilibrada. Existem muitos sinais. Eu trago no meu feed alguns sinais, cerca de 15 sinais de pessoas que traz assim essas características de que você pode observar e se perguntar, puxa vida, devo insistir, devo prosseguir, porque são muitos os sinais, né, de alerta. Então, e tem também, doutora, quero interromper, tem aquele que no primeiro ou no segundo sinal, quando é questionado ou descoberto, até a vítima muitas vezes acontece, eu vou finalizar. Aí ele se modifica completamente. Não, agora eu entendi, agora que eu consegui, isso acontece muito, agora que eu consegui perceber como você é, e assim, ele tenta se encaixar ao máximo àquela mulher. Isso também dificulta a percepção dela, porque muitas vezes fala assim, doutora, agora é que ele tinha uma educação diferenciada, ele tinha... E agora que ele entendeu, eu esclareci um pouco mais para ele sobre os direitos da mulher, sobre a situação, sobre como eu penso, que eu não vou me anular aqui, não vou me anular ali, e ele se molda, né, camaleonicamente àquela mulher, como se ele fosse realmente mudar a partir dali. Me deu uma chance, porque agora... E como não agrediu ainda, não teve nada físico, só questões psicológicas, a mulher permanece achando que está tirando a chance dele, se ela finalizar, de mostrar que ele entendeu. Isso acontece muito também. Quando ele é descoberto, um ou dois sinais, né? Bastante. Agora, ele se camufla, mas sempre incorre nos mesmos erros. E é aquela questão de pedidos de desculpas, me perdoe, não vou fazer, né? Eu falo bobagens mesmo, eu falo bobagens, mas não considera na hora que eu estou nervoso. É o que elas trazem aqui para nós, né?
Ele está nervoso, por isso que ele falou sobre isso e aquilo, mas agora ele já entendeu que ele não pode falar mais assim comigo e vai dar tudo certo. Nós sabemos que não, né? Lamentavelmente. E a gente lembra do ciclo, né? Que é aí todo o início, que ela vai sentindo pena, compaixão, melhora, né? E aí vai se formando um ciclo que para depois sair dele é trabalhoso, sem dúvida. Doutora, o seu livro e o seu pode deixar seu Insta também, que eu acho super importante, porque as vítimas às vezes querem tirar dúvidas, ver essa abordagem diferenciada, os sinais. Esqueceu de um, vai lá e dá uma olhadinha, que é sempre importante. Pode deixar, por favor. E mais uma vez agradeço assim, a sua gentileza, esse trabalho. Parabenizo também a doutora e seu esposo, esse trabalho lindo que faz com que as vítimas as ajudem, as acolham, porque é o que a gente prega aqui, esse acolhimento é muito importante para que ela entenda e decida o que ela quer para ela, né? Então, se tivéssemos em todas as igrejas, em todas as questões também, escolas, assim, a gente fala em todos os lados que ela pudesse andar, ela tivesse o acolhimento, e até nas próprias delegacias, etc., como elas vão fazer determinados registros, isso seria fundamental para fortalecê-la. Então, parabéns também pelo trabalho de vocês, e deixe as suas redes sociais e onde encontrar o seu livro e o que você acha que vai lançar o livro, é isso? Ótimo. Hoje eu que agradeço, viu, a oportunidade, e também quero parabenizá-la por seu trabalho. Você tem feito um trabalho muito relevante. Eu tenho divulgado o seu trabalho para muitas pessoas e acho fundamental o que você tem feito. Parabéns. Estamos juntas, tá certo? Estamos juntas para alertar, ajudar muitas mulheres que estão um tanto perdidas nessa questão de como se livrar do relacionamento abusivo. Vocês podem me encontrar no Instagram, Elisângela Lima DS, ou Elisângela Limades, com S. E lá, todos os dias, eu sempre posto alguma coisa sobre a minha profissão, sobre casos também que trabalho no consultório, e também abordo sempre a questão do abuso, né? Na questão do relacionamento. Então, vocês poderão me encontrar por lá. Este livro aqui, Relacionamentos Abusivos, Como Livrar-se Deles. Ele é um livro independente, é um singelo livro, né? Mas o propósito é que ele seja um guia de orientação para aquelas mulheres que estão sofrendo a dependência afetiva. Vocês encontram ele assim no meu direct no Instagram, e eu passo todas as informações de como adquiri-lo aí chegando em sua residência. E eu quero, Rose, aproveitar a oportunidade para fazer uma promoção aí para todos os seus seguidores que desejarem adquirir o livro, e eu distribuo para todo o Brasil, e será uma honra o seu seguidor dizer que é seguidor, então, aí dos dois canais, do seu pessoal e também do projeto que você está trabalhando, tá certo? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe você. Nós vamos também fazer um sorteio essa semana, que a doutora disponibilizou 2 exemplares para que a gente sorteasse aqui e pudesse agraciar essa pessoa, que o livro é prático de se ler. Eu li, gostei muito, e ele é bem rápido, porque a vítima, a gente tem que considerar isso também, doutora, a vítima está ali naquela situação já tão, não pode ser um livro tão já pesada, né? O livro tem que ser de rápido entendimento, para que ela tenha informação célere e ela possa já compreender e tomar as decisões dela. Isso também é muito, muito importante, que ele é fácil de ler para uma vítima que está realmente vivendo isso, não é aquela coisa só, é intelectualizado, ele é mais uma linguagem coloquial para a pessoa que está realmente precisando, como a doutora bem colocou, um guia de sobrevivência, muito importante. Obrigada mais uma vez, gratidão por suas palavras, por sua presença, e muito obrigada, tanto pelo desconto quanto pelo sorteio que vamos fazer essa semana, e marcamos a doutora também. Obrigada, doutora. Obrigada, Rose. Deus te abençoe. Parabéns. Abraço. Para nós, estamos juntas. Obrigada. Que nos abençoe. Obrigada, querida. Obrigada.